Ao vivo com Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia a todos os nossos amigos do Terra Viva por esse Brasil lá fora. Olha, nós vamos falar do etanol, do preço do etanol e da moagem de cana, né? Mas os preços estão assustadores. Hoje pela manhã eu fui ao supermercado, manteiga que antes custava R$ 6, R$ 7, custando 14, R$ 15, manteiguinha assim. Detergente, que antes você pagava R$ 1,25, R$ 1,30, hoje R$ 2,65. E o etanol segue o mesmo caminho de tudo aí, inclusive com outros fatores complicantes, né, Silmar? Pois é, Otávio, tem dois fatores básicos aqui influindo no preço de praticamente tudo, né? Por um lado, o preço dos alimentos aqui refletindo em boa parte a situação de falta de chuvas que afeta diferentes culturas aqui. Isso significa menor produção, isso praticamente em vários setores do agronegócio está acontecendo isso aí, né? No momento aqui, por exemplo, é o café, a cana-de-açúcar, tudo com falta de chuvas, pastagem também escassa e entrando no entre-safra agora, com a situação tendendo a piorar, tudo isso impacta em preços dos produtos consequentes, né? No caso do leite, por exemplo, agora em plena entre-safra, tendência de aumento, consequentemente aumenta o derivado também, você citou o preço da manteiga, do iogurte, e por aí vai, né? Custo da ração, por exemplo, influenciando nos preços das carnes, de suíno e de frango, principalmente, mas também do leite, que também utiliza a ração para alimentar as vacas, né? Então, tudo isso é um efeito em cadeia. Esse é o lado específico do setor. Tem o outro lado aqui, que é o efeito da pandemia, né? Que afeta até vasilhas, por exemplo, garrafas. Está faltando garrafa para alguns casos, inclusive para os nossos vinhos aqui também. O vinho aumenta também em função de falta de retorno de garrafas e, aliás, da própria produção, né? Então, são matérias-primas que influem no retardamento da recuperação de outros tipos de produtos, saco plástico, papel, ou seja, tudo acaba sendo influenciado pelo retardamento da atividade econômica plena em função da pandemia, né? Fábricas operando a meia bandeira, ou seja, não operam a pleno. Tudo isso acaba afetando aqui, de alguma forma, direta ou indiretamente, no preço de tudo que a gente compra no nosso supermercado também. Exatamente. E, por outro lado, na contramão do mundo, onde os casos diminuem, nós temos aí um crescimento nos casos de Covid-19. E agora a ameaça dessa terceira cepa aí, que é a cepa indiana, e que já está no Brasil, né? Através desse passageiro que circulou lá pelo aeroporto de Guarulhos, depois foi para o Rio, que é onde mora, dos marinheiros lá no Maranhão, né? Que estão atracados lá e que vieram da África do Sul, os indianos, e tem um dado interessante hoje, porque tudo isso acaba influenciando na economia, na recuperação da economia. O governo de São Paulo, por exemplo, já se prepara para talvez retroceder nas aberturas que tinha dado. Aí vai fechar comércio de novo, começa tudo outra vez. E tem um dado que saiu hoje que o ideal no seguinte caminho de controle da Covid-19 é que o índice de contaminação, lá um número lá que eles têm, seja de uma pessoa contaminando uma pessoa e tentando baixar mais isso ainda. E hoje saiu um dado aí publicado nos jornais que esse nível ultrapassou, está em 1,12, ou seja, uma pessoa já contamina mais que uma pessoa. Então, é agravante e a gente não vê perspectiva. E agora, inclusive, depois de comprovada uma baixa eficácia da Coronavac nos mais velhos, a possibilidade de uma terceira dose da vacina. E assim caminha a humanidade, né? Nossa. E algumas cidades, né, a gente está vendo Ribeirão Preto aqui, lá no Norte Paulista, fechando tudo a partir de Tudo, amanhã, né? tudo. Ou seja, é lockdown mesmo, é para valer. Até supermercado fecha, só delivery. Nossa. Você está acompanhando isso aí, quer dizer, é uma situação realmente preocupante, porque em alguns lugares a situação já excedeu qualquer limite de atendimento aqui nos hospitais, por exemplo, né? Então, isso significa que tem que fechar de vez, ou seja, não tem meio termo. E tudo isso até agora tem sido um abre e fecha que acabou não surtindo efeito nenhum, prático nenhum, né? Estamos aí há praticamente 1 ano e meio empacados, né? Com uma pata ou as duas, talvez, no mata-burro e não conseguimos sair. Está difícil. Silmar, como é que estão as nossas commodities nesta quarta-feira, meio de semana?
Olha, Tavinho, um dia hoje com algumas quedas importantes, setor de grãos, praticamente, com o avanço da safra americana, o maior produtor de grãos do mundo aqui, a situação é de preços um pouco mais acomodados, ou seja, no sentido negativo, preço caindo, milho, por exemplo, caindo bastante, 2 pontos percentuais agora há pouco na Bolsa de Chicago, soja também, o trigo é outro que cai. Isso acaba sendo uma boa notícia para o setor de suínos e aves, né, que depende do milho e da soja para ração animal, e com os preços ainda altos no mercado interno, estão recorrendo agora a importações, a importação que fica mais barata agora. Isso, de certa forma, ajuda os setores produtivos de carne, sem afetar o produtor de milho e soja aqui no Brasil, que continua ainda faturando bem, com os preços ainda bastante razoáveis para o produtor desses grãos, né? Outro que cai agora é o açúcar, 1,5%, basicamente refletindo um levantamento divulgado ontem pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que prevê queda na produção do Brasil, que a gente vem acompanhando aqui, em função até da seca nos canaviais brasileiros, mas compensados por aumentos na produção dos outros países produtores aqui, como é o caso da Índia, da Austrália e da própria União Europeia. A União Europeia, açúcar de beterraba, no caso. Então, isso compensa e mantém ainda uma tendência de superávit na produção em relação ao consumo mundial também para a próxima temporada. Então, o açúcar está caindo hoje, 1,5% na Bolsa de Nova York. O que sobe também é o café refletindo a nossa situação aqui. As chuvas que chegaram não são suficientes para estancar as preocupações com perdas aqui na nossa safra de café deste ano, e já ameaçando também a safra do ano que vem, porque o café irrigado, por exemplo, que predomina no Triângulo Mineiro, por exemplo, no norte de Minas, o café arábica, principalmente, ele depende de irrigação e os mananciais de água estão muito baixos. Isso significa dificuldades, inclusive, para a irrigação desse tipo de café, que pode comprometer a próxima safra também. Aí o café hoje dispara na Bolsa de Nova York, está subindo quase 3% agora há pouco lá no mercado de commodities de Nova York. Por isso, por hoje é isso. A gente volta a conversar de novo amanhã, quinta-feira, no primeiro bloco do nosso programa. A título de curiosidade só, eu estou lendo aqui no UOL nesse momento, um mafioso italiano foi preso no Brasil porque desconfiaram dele porque ele dava caixinha de R$100 em flat na Paraíba. Caixinha de R$100... É para desconfiar mesmo, esse mar. Nesses tempos... Mas nesses tempos de pandemia, é muita generosidade, né? Exatamente. Abraço. Até amanhã. Até amanhã.